40 mulheres que desafiaram normas sociais e serão para sempre lembradas como assassinas impiedosas. Essas são as damas mortais que entraram para a história. Oi gente, eu sou a Ana, sejam bem-vindos ao canal e nesse vídeo eu vou falar sobre Damas Mortais, livro de Jennifer Wright, que apresenta pequenas biografias de 40 mulheres que tocaram o terror na história da humanidade. A edição é da Dark Side Books, ficou lindíssima como sempre, eu vou mostrar para vocês detalhes do livro durante todo esse vídeo, mas já deixando a informação importante que a tradução é da Dandara Palankoff e as ilustrações que eu achei uma perfeição são da Eva B. Damas Mortais, assim como Lady Killers, é um livro cheio de informações sobre mulheres que, pelas mais variadas razões, tomaram o controle da vida delas na base da violência. Seja porque tinham ambições pessoais, seja numa tentativa de se autoproteger, seja porque eram cruéis e desumanas. A autora fez um compilado com 40 mulheres de diferentes regiões do mundo e de diferentes épocas, contextualizando os aspectos da vida dessas mulheres, né? Ou seja, onde elas nasceram, como elas cresceram, o que de fato elas fizeram para pertencer a essa lista tão infame. Os textos têm uma leveza que fazem com que a leitura seja bem clara e é surpreendente que mesmo lidando com esse tema sombrio, né, que é o assassinato, a autora consegue dar ali um toque de humor que proporciona essa leveza para o texto. Ela entrelaça o macabro, que são os próprios casos abordados, usando ali uns toques sutis de ironia, mas sempre com uma reflexão crítica sobre a história que ela está abordando. E eu acho que ela oferece dessa forma uma perspectiva bem interessante sobre a complexidade do comportamento humano. O livro é dividido em seções ou temas, né, de acordo com a natureza dos crimes dessas mulheres. Então nós temos, por exemplo, as psicopatas que matavam por prazer, as víboras como as que envenenavam maridos, as de família como líderes de seitas, as viúvas cruéis para obter o divórcio, as humilhadas para terminar a relação, as mercenárias para conseguir a independência, as rainhas, as guerreiras que lideravam revoltas e as vingadoras. E no final do livro tem ainda um texto complementar sobre assassinas em série escrito pela Mabê Bonafé e pela Carol Moreira. São muitos os casos chocantes que a gente vai encontrar nesse livro e eu vou destacar apenas alguns aqui para vocês nesse vídeo, né, para vocês terem uma ideia de como essas histórias são apresentadas. Um caso que me chamou a atenção foi o dessa inglesa chamada Christiana Edmonds, que ficou conhecida como assassina do chocolate cremoso. Imagina as manchetes nos jornais sensacionalistas da época. O caso é de envenenamento e ele aconteceu lá em 1871 e ele é bem contado aqui nesse livro. Tem também o caso da italiana Giulia Tofana, que eu acho que é bem conhecido ainda, né? Aconteceu lá no século XVII. E a Giulia Tofana produzia uma espécie de poção ali com veneno que servia para as mulheres se livrarem dos seus maridos. Em muitos casos, mulheres que passavam por situações de abuso ou que estavam em um casamento indesejado e não tinham opção de se divorciar, recorriam a essa opção drástica de usar essa poção que ficou conhecida como aquatofana, que era uma mistura líquida e venenosa que podia ser ali adicionada à bebida e alimentos, praticamente sem cheiro e sem sabor. Tem um capítulo bem interessante nesse livro que é o das guerreiras, que fala de mulheres que se tornaram líderes de exércitos, mulheres que comandaram tropas em campos de batalha, como a guerreira africana Nansika, que inspirou a protagonista do filme A Mulher Rei, ou ainda mulheres combatentes na guerra, como a piloto soviética Nadeja Popova, que durante a Segunda Guerra Mundial ficou conhecida por acertar muitos alvos militares nazistas à noite em ataques surpresa, e era de uma tamanha precisão que os nazistas chamavam o regimento dela de Bruxas da Noite. Então, vocês vão encontrar vários exemplos da mais variada natureza nesse livro, dentro de uma linha do tempo que vai desde a antiguidade até casos bem recentes mesmo, como o da Susan Atkins, por exemplo, uma das mulheres que participou dos assassinatos encomendados por Charles Manson em 1969 na Califórnia. Importante ressaltar que a autora faz um bom trabalho de contextualização das histórias, então a gente consegue entender a realidade da vida dessas mulheres no momento que elas cometem ali os crimes, e são histórias das mais diferentes naturezas. Em alguns casos, mulheres que jamais se arrependeram dos crimes, que não tinham remorso algum pelos seus atos, que estavam vingando alguma tragédia do passado, que pertenciam a uma tribo guerreira, que estavam sofrendo abusos ou que matavam para garantir a sua sobrevivência ou ainda que estavam lutando uma guerra. Há realmente exemplos muito chocantes de mulheres que cometeram crimes de uma maneira muito calculada, fria e cruel, chamando a atenção pela falta de empatia e remorso com relação aos seus atos. São casos em que a gente percebe que existe uma desconexão emocional profunda com o ser humano, né?
E aí podem ser por uma série de fatores, como por exemplo traumas, abusos na infância, transtornos de personalidade, fatores neurológicos, biológicos, exposição repetida à violência ou até uma racionalização distorcida da realidade. E um dos casos que mais me chamou a atenção pela crueldade mesmo foi o da guarda nazista Irma Gris, que está no capítulo das psicopatas e que ficou conhecida como uma das mulheres mais cruéis da tropa de elite do Partido Nazista. E a autora aqui ressalta que isso se devia ao fato dela gostar de matar. Nas palavras da autora, ela transformou o campo feminino de Auschwitz em um parque de diversões do sadismo. Por outro lado, há casos como eu já citei da aviadora soviética Nadeja Popova, que foi condecorada com várias medalhas e honrarias pelos serviços prestados ao seu país durante a guerra. Há também casos de mulheres escravizadas que mataram seus algozes, então por isso eu acho importante mesmo o trabalho de contextualização que a autora fez para a gente conseguir entender a natureza desses crimes e a própria natureza de opressão da mulher na sociedade até os dias de hoje, enfrentando restrições em sua liberdade, em sua educação, nos direitos, oportunidades. Acho que vários desses casos aqui talvez pudessem ter sido evitados se houvesse um meio legal de escapar de situações abusivas e de opressão sistêmica, né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu e várias dessas mulheres acabaram entrando na lista histórica de mulheres que matam. Falando um pouco sobre a apresentação do livro, ele é todo nesse tom simbólico aqui de lilás, né, com os detalhes em vermelho. Vem com esse fitilho que eu acho lindo da marca Crime Scene, amarelo e preto, e as bordas com as páginas são vermelhas. Cada perfil traz uma ilustração incrível da Eva Bee, essa ilustradora que consegue traduzir a essência das histórias com seus desenhos. A gente já começa a ler o perfil imaginando o que vai encontrar só a partir dos desenhos que ela criou, como esse da Catarina Sforza, que foi uma italiana que viveu no século XV em Milão e vinha de uma família muito poderosa, ou esse da própria Nansika guerreando com uma espada. Enfim, fiquei muito fã do trabalho dessa ilustradora. Então, Damas Mortais é um livro que a gente lê super rápido porque ele é muito interessante e o livro é indicado para você que gostou de qualquer livro da série Lady Killers, tanto o próprio Assassinas em Série, como o perfil da Belle Gunness, o da Mary Ann Cotton. E para quem quiser comprar o livro na loja da Dark Side Books, tem 5% de desconto em pagamentos com Pix à vista, além dos brindes exclusivos e do frete grátis em pedidos acima de R$ 199. Então vou deixar o link na descrição para vocês acessarem o site da Dark Side Books para comprar essa edição que ficou realmente maravilhosa. Damas Mortais é com certeza mais uma edição obrigatória para quem ama os livros da Caveirinha. Me digam o que vocês acharam de Damas Mortais, escrevam aí para mim nos comentários quem já quer essa edição e quais os livros favoritos de vocês sobre esse tema Assassinas em Série. É isso, obrigada para quem me acompanhou até aqui. Para quem ainda não é inscrito no canal, vou pedir para se inscrever e, muito importante, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, nenhum sorteio, nadinha aqui no Literatura Policial. Eu vou ficar por aqui, mas vejo vocês no próximo livro. Tchau!